Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, aqui a equipe Caped, mais uma vez reunida, para compartilhar com os irmãos o texto da lição da Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que fala sobre a última defesa de Jó. Lembrando que nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2020 a fragilidade humana e a soberania divina, baseado no sofrimento e a restauração de Jó. Nesta oportunidade nós temos o privilégio de mais uma vez ter conosco aqui o irmão Éden, que está pastoreando a congregação em Vila João Ramalho 2, e também conosco hoje pela primeira vez a irmã Giane, que é professora e coordenadora da Escola Bíblica Dominical na nossa congregação em Jardim Cristina. Nós vamos fazer uma oração e daremos prosseguimento à nossa meditação, ao nosso comentário nesta oportunidade. Pai Celestial, bendizemos a Ti por Teu grande amor e por Tua bondade, pelo privilégio, a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para compartilharmos a Tua palavra. Que a Tua graça, que a Tua unção, que a Tua direção esteja sobre a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, ser úteis aos nossos irmãos professores da escola dominical. Usa a nossa vida com poder. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Queremos já abrir a oportunidade para que o irmão Éden, a irmã Giane façam os primeiros cumprimentos aos irmãos. A paz do Senhor Jesus, querido irmão, seja bem-vindo para mais uma aula. Quero desde já agradecer mais uma vez pela rica oportunidade de estarmos neste momento compartilhando esta lição. Que você nos acompanhe, que certamente será uma bênção para nossas vidas. Pai do Senhor, irmãos, espero que todos estejam bem. Estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto tão abençoado. Quero agradecer o convite do pastor Paulinho e do pastor Éden. Espero contribuir de alguma forma e que juntos nós possamos crescer na graça e conhecimento do Senhor. Queria já deixar um pedido para você, que você possa compartilhar esse vídeo para que ele alcance mais vidas e mais pessoas sejam edificadas para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Reforçando aqui o convite da irmã Giane, não só assista, mas também compartilhe com outras pessoas e curta também o canal da Assembleia de Deus em Santo André, onde temos várias postagens de cultos, de ensinamentos para edificação e crescimento da tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, toque o sininho ali e todas as vezes que um vídeo novo for postado, você será comunicado acerca desta postagem. Como dito anteriormente, nós vamos compartilhar hoje a lição de número 10 do quarto trimestre de 2020, com o tema de A Última Defesa de Jó. O textuário desta lição está registrado em Jó capítulo 31, o versículo de número 4, que diz assim: Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática fala assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Texto bíblico básico para esta lição está registrado em Jó, capítulo 29, versículos 1 a 5, capítulo 30, versículos 1 a 5 e capítulo 31, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade?
Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. O objetivo geral da lição desta semana é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Os objetivos específicos dos 3 tópicos são, primeiro, mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio, e elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Então nós vamos estudar esta última lição que, após Jó ouvir os discursos dos seus amigos, ele faz mais uma defesa da sua integridade e também exalta a sabedoria de Deus, como na lição anterior nós estudamos. Os capítulos 29 a 31, nós vamos ver que Jó ele faz uma reflexão e compara o seu passado com o seu presente e faz uma reafirmação da sua integridade. Nosso comentarista no primeiro tópico, ele vai tratar do capítulo 29, quando Jó ele relembra o seu passado de glória. Ele vai falar sobre uma prosperidade que Jó desfrutou anteriormente, uma prosperidade material e espiritual, também de um reconhecimento que ele tinha socialmente, e ele faz aqui no terceiro subtópico uma ponderação importante que deve ser lembrada. Então nós queremos começar aqui com a irmã Giane, falando desse primeiro tópico. Irmã Giane, quando no capítulo de número 29, Jó, ele faz um retrospecto de quem ele era. Eu queria trazer uma observação bem importante, que essa lição ela vai tratar do tempo nas 3 fases, né? Passado, presente e futuro. Eu acredito que todos nós vamos se identificar e vamos aprender muito com a vida e com a história de Jó, porque isso traz a vida de todos nós, né? Todo mundo é regido por um passado, vive um presente e tem um futuro que nos espera, que como Jó estava incerto. Então, quando nós olhamos aqui para o primeiro tópico, que vai falar sobre o passado, então Jó, ele faz uma retrospectiva, né, da sua vida, que está ali registrado no capítulo 29, e ali ele aponta, né, primeiro a prosperidade e o relacionamento dele, que ele tinha ali com o Senhor, né, de quando ele fala assim, que o Senhor estava com ele, né, visando que Jó em tudo, se a gente for olhar todos os aspectos da vida daquele homem, nós vamos ver que Jó era um homem bem-sucedido, tanto na sua vida familiar, quanto na sua vida material, o seu relacionamento com Deus. Então, Jó tem uma história, um passado que leva ele a lembrar de coisas positivas, né, de um homem bem-sucedido. Interessante a gente observar aqui, Giane e Éden, a expressão que Jó usa aqui no versículo 2 do capítulo 29, quando assim, quem dera ser como fui nos meses passados. Dá-nos a impressão nessa poesia, que o livro é poético, que ele está dizendo assim, como era bom aquele tempo. Isso é muito importante, a gente ter essas lembranças de um tempo bom. Ele descreve esse tempo como um tempo de comunhão com Deus. Olha o que ele diz na sequência aqui, como nos dias em que Deus me guardava. Ele continua dizendo assim, quando Deus, fazia resplandecer a sua candeia, a sua luz sobre a minha cabeça, e eu como luz, com esta luz de Deus, caminhava pelas trevas. Então, Jó não tinha uma vida perfeita, mas ele tinha a perfeição de Deus na vida dele. Então, a gente olha o testemunho que Deus deu a Satanás a respeito de Jó, e Deus disse que ele era um homem reto, íntegro, desviava-se do mal, ele era um homem que guardava os seus princípios, os seus valores, mas temos certeza que ele não era uma pessoa perfeita, mas ele tinha a comunhão com o perfeito, e é o que ele demonstra aqui, uma saudade de um tempo
E a gente não sabe quanto tempo durou, na realidade, esse sofrimento de Jó, mas aqui nesse versículo de número 2, dá a impressão que não foi pouco tempo, né? Diz assim, quem me dera ser como fui nos meses passados, né? Então, algum tempo não curto já tinha passado nesse sofrimento, mas ele não tinha perdido o sabor da presença de Deus na vida dele. Verdade, esse capítulo 29, onde ele está relembrando, ele está realmente olhando no retrovisor da sua vida, enxergando que até pouco tempo ele tinha uma vida tão abençoada, tão feliz, tão próspera. Era o que é até conhecido pelo judeu, dito como shalom, que é a prosperidade e bem-estar em todas as áreas, né? Então ele vivia isso e ele está agora lembrando disso, porque ele era alguém abençoado em todas as áreas, família, material, emocional, em todas as áreas. Então, alguém abençoado, é alguém honrado, que é uma bênção de Deus, alguém ser reconhecido como uma pessoa de respeito, de autoridade, de sensatez, uma pessoa que merece ser ouvida, pessoa de credibilidade. Então, ele é alguém que é abençoado, é honrado e ele é também um abençoador, porque nesse capítulo 29, nós vemos alguns detalhes nos versículos que ele já começa falando de ele ajudar pessoas, de ele auxiliar os necessitados. Então ele era abençoado, honrado e um abençoador, ou seja, completo. Ele recebe de Deus, ele é reconhecido pelas pessoas e ele ajuda e abençoa pessoas. Então é pleno olhar para isso e estar nessa situação de paz, né? E ele fala da sua família, ou seja, estar com os meus meninos. Que lembrança boa. Então a gente vê alguém que tem memórias boas e vai fazer muito bem para ele e para qualquer pessoa que estiver numa provação, lembrar do que Deus já fez no passado, do que Deus já operou, do que Deus já trabalhou, do que de alguns momentos que Deus respondeu, agiu, operou, moveu, vai ser uma base de sustentação nos momentos difíceis, né? Então esse capítulo 29 faz muito bem para a vida de Jó, para a alma de Jó, ele poder olhar para trás e lembrar do que Deus fez. Porque é até um alerta para nós, nunca devo, por causa de um momento de provação, eu esquecer totalmente do que Deus já fez no passado. Mas pelo contrário, se Deus permite eu passar algo hoje, eu ir lembrando da situação de passado. Né? Tem versículo aqui que fala dessa honra dele, versículo de número 8, que eu achei bem interessante, capítulo 29, versículo 8. Lendo antes, o 7, quando saía para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Olha o respeito, ele chega, os moços se afastam com receio daquela autoridade que chegou, e os anciãos se levantarem, porque chegou uma pessoa que merece ser honrado e respeitado, por isso que até alguns comentaristas interpretam que ele poderia ser um juiz naquela época, um conselheiro ali daquela cidade, daquele local, né, de Uz. Então, tamanha honraria que ele recebia, né? Então, olha só, ele lembrando tudo isso, como é bom poder lembrar do que Deus já fez no passado. O versículo 21 vai falar assim, pastor Éden, ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Então, nós vemos que Jó, quando falava ali, ele falava com sabedoria para aconselhar aquelas pessoas, né? Tanto jovens, adultos. E eu queria até trazer de novo isso que você falou sobre a gente ter esse exercício de fazer essa retrospectiva na nossa vida, o quanto isso é importante. Lamentações 3 vai dizer assim, que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E geralmente quando nós estamos passando um momento, uma situação difícil, os nossos olhos ficam somente naquilo, então nós achamos que aquilo é o fim, está tudo acabado, que não tem mais jeito. E quando nós lembramos daquilo que o Senhor já fez por nós, que Ele proveu, que Ele preparou, né? E nós vemos que o mesmo Deus que operou ontem, opera hoje, vai fazer eternamente. Então lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, nos dá forças de acreditar que não é o fim, que ainda existe uma história, ainda existe um futuro preparado para nós. Muito importante a gente observar, meus irmãos, que esta lição ela vai tratar desse passado, presente e do futuro do nosso irmão Jó, sempre na perspectiva de que ele está fazendo uma defesa da sua integridade. É muito importante você, professor,
demonstrar ao seu aluno que nós devemos manter integridade, principalmente neste momento que a gente vive uma crise de integridade, onde o certo é errado, o errado é quem está certo, e a gente acaba vendo isso às vezes até mesmo em meio aos nossos irmãos. Então essa lição é muito importante para a gente observar que Jó, ele faz um apelo, ele manifesta um desejo, uma saudade de um tempo em que Deus era na vida dele, mas nós vamos observar, como foi dito aqui pelo irmão Éder, que quando ele tinha essa comunhão, e ele mantinha ainda a comunhão com Deus, mas dentro da perspectiva do Jó, nós vamos ver nessa lição que ele imaginava que Deus o tinha abandonado, que ele já não tinha mais Deus com ele. Essa é a visão do Jó, a perspectiva do momento que ele estava vivendo. Mas mesmo esse sentimento de abandono que a gente vai ver no decorrer dessa lição, não fez com que Jó perdesse a sua integridade. Isso tem que ser ensinado e nós temos que manifestar isso na nossa vida, que independente de estarmos sentindo ou desfrutando de uma comunhão com Deus, ou mesmo numa perspectiva como a de Jó, de que não estamos tão próximos ou tão íntimos assim com Deus, a nossa integridade, ela deve ser preservada, ela deve ser mantida. E como Jó aqui, ele manifesta esse desejo, como dizendo assim, que saudade, como era bom, no versículo 2 aqui, quem dera ser como já fui nos meses anteriores, que nós e os nossos alunos, eles tenham também este mesmo desejo de sempre estar mais perto de Deus, que o coração de cada um de nós esteja como o salmista, no Salmo 42, versos 1 e 2, que diz assim, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então, esta expressão do Jó, demonstrando uma saudade de um tempo que ele percebia estar mais próximo de Deus, que nós também tenhamos sempre esse desejo profundo na nossa alma de manifestar ou de manter essa comunhão íntima com Deus. Esta comunhão que o Jó descreve aqui no capítulo 29, dos versículos 1 a 5, que é o nosso primeiro tópico aqui, uma prosperidade espiritual. Mas também Jó manifesta aqui uma prosperidade que era material. E é interessante as expressões usadas aqui, que evidentemente que são poéticas, né? Mas ele diz aqui a partir do verso de número 6, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. É evidente que isso aqui não é literal, né? Mas é uma forma de expressar o momento, Giana, em que a bênção de Deus, ela abundava sobre a vida dele, e é evidente que Jó, ele era rico financeiramente, mas prosperidade não é só riqueza financeira, né? Na verdade, essa integridade que o pastor traz, ela está muito mais ligada no ser do que no ter, exato. Né? Quando a nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, ela tem que estar ligada não no que Ele pode nos oferecer, nos dar, mas sim em quem nós somos no Senhor, né? Sabemos que um dia Ele veio, morreu por nós e é isso que nos faz sermos os seus filhos, termos a comunhão com Ele, sermos gratos por essa tão grande salvação que nos alcançou. Então, em qualquer momento, seja na bonança, seja na dificuldade, que a gente sempre possa ser em Cristo, né? Ter essa confiança, né? E ter essa integridade que o pastor trouxe, né? E só mais um adendo sobre esse tópico que é relembrar do passado. Nosso Deus, ele já utiliza o método de nos ajudar a lembrar de feitos, lembrar da sua obra, né? Por exemplo, a própria ceia do Senhor, ele nos orienta a fazer continuamente para lembrar de algo que Ele fez. Ele faz com que a nossa memória esteja sempre voltando lá e lembre de algo bom. Porque o ser humano ele pode usar a memória de uma maneira negativa. Vou lembrar dos meus problemas, lembrar de traumas, de coisas ruins que são ressentimentos, é ficar sentindo de novo. Mas Deus, seu Espírito Santo, nos ajuda a lembrar daquilo que é edificante, daquilo que é bom. Né? Por exemplo, no Antigo Testamento eram estabelecidas festas
que deveriam ser continuamente repetidas anualmente, lembrando de alguns feitos históricos de Deus. A própria Páscoa, por exemplo, né, que iniciou ali Êxodo 12, que é o livramento do povo do Egito, livramento da escravidão, e deveria ser periodicamente feita. E cada ano eles iam sentar à mesa e até a erva amarga eles deveriam comer e mastigar e sentir aquele amargor e lembrar de onde eles haviam saído, que eles tiveram uma libertação de uma vida amarga, do amargor, do sofrimento, e eles continuamente eram para ser lembrados, ou seja, lembra do que Deus te fez no passado e continuamente continue fazendo esse evento para lembrar. Então a gente vê Deus usando esse método que é exercitar a nossa memória naquilo que convém, naquilo que é edificante. Tanto que até em momentos ruins, o que é bom de Deus vai nos ajudar a retornar. O próprio filho pródigo, Lucas 15, ele está lá na decadência cada vez mais profunda. Quando ele está lá no fundo, diz que ele lembrou da casa do seu pai, onde tinha abundância, onde tinha tudo, ou seja, a memória, ou seja, tem uma coisa boa guardada, de algo que é bom no momento difícil você retornar, que ele vai te ajudar a dar passos corretos, a retornar para o caminho correto, retornar para a presença de Deus, retornar para viver algo em Deus, a comunhão que já teve antes, né? Então a memória, se for bem utilizada naquilo que for de Deus, vai ser muito boa para o avançar da nossa vida para adiante. Entendemos aqui que a lembrança dos feitos de Deus, ela nos leva a suportar as possíveis dificuldades de um tempo presente e nos leva também a glorificar ao Senhor pelos seus feitos. E nós devemos sempre ter essa lembrança, como o salmista no Salmo 103, versos 1 e 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. No verso 2 ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, essa lembrança que Jó nos traz aqui nesse capítulo 29, a lembrança dos seus tempos, daquilo que Deus tinha feito na sua vida, tanto na questão espiritual quanto na questão material, é muito importante, foi muito importante para que ele pudesse contrapor com seus amigos que estavam ali trazendo um julgamento a ele, um julgamento indevido, querendo colocá-lo numa situação que ele não estava vivendo, mas ele tinha fresco em sua memória tudo aquilo que Deus tinha feito, quem era Deus e o que Deus tinha feito na vida dele, e o fez então a suportar e vencer aquele momento de adversidade. Então este reconhecimento, essa relembrança de uma prosperidade material e espiritual ajudaram ele a manter a sua integridade. E Jó também aqui nesse mesmo capítulo 29, ele vai falar de um momento de reconhecimento social de quem ele era quando ele estava rico. Ele vai dizer nos versículos 7 a 11 e também nos 21 a 25, ele vai mostrar que ele era reconhecido na sua época passada como um conselheiro, como um mestre, como um juiz. Nos versículos 12 a 17, ele vai ser lembrado, ele vai relembrar que ele era alguém que ajudava ao próximo. Nos versículos 18 a 20, ele vai mostrar também uma expectativa que ele tinha do final da sua jornada, do final da sua vida, uma expectativa que foi frustrada, não aconteceu do jeito que ele imaginou que aconteceria. E a gente vai observar aqui nesses versos ainda do capítulo 29, quem era Jó e qual a expectativa. Eu vou ler aqui o verso 7 a 11, para que os nossos irmãos possam também dar os seus pareceres aqui. Verso 7 a 11 diz assim, Jó, lembrando do seu passado. Ele diz assim, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me a algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Então, nesses versos aqui, Jó ele diz que ele era reconhecido no seu passado não tão distante,
como alguém que ensinava, como alguém que aconselhava, como alguém que julgava. Os príncipes paravam para ouvir, os jovens se escondiam, os de mais idade se colocavam em pé. Eu não sei se, da minha época pelo menos, quando alguém importante chegava, a gente se colocava de pé, parava para ouvir. Hoje a gente não vê muito isso, né, Gênia? A geração está um pouquinho mudada, mas Jó, ele era de um tempo em que, pela sua sabedoria, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho, as pessoas paravam para ouvi-lo. Na verdade, nós vemos que Jó era uma referência na sociedade e que as pessoas ali testificavam disso, né? De qualquer idade. Os jovens buscavam a eles conselhos, até os príncipes, né? O respeitavam. Então ali Jó tinha um respeito diante da sociedade e era uma pessoa que trazia ali uma referência, né? Eu acredito que Jó, ele era aquela pessoa influente. Acredito que Jó, ele influenciava pessoas. Influenciava com a sua sabedoria, com o seu conselho, né? Tanto que as pessoas silenciavam para ouvir. Como é bom, né, Pastor Paulinho, quando a gente encontra uma pessoa que a gente gosta ali de estar ouvindo ela, que ela traz palavras que vêm ali de encontro, né, as nossas necessidades e acalma o nosso coração e traz ali um conselho sábio. Às vezes a gente está ali sem encontrar o caminho certo, a direção certa a tomar e de repente surge uma pessoa ali que nos traz palavras de sabedoria. E eu acredito que Jó era esse homem, que no momento exato que uma pessoa estava ali aflita, né, de repente sem saber muito bem o que fazer, Jó, ele chegava ali e com a sua sabedoria, com o seu conselho, mostrava uma saída, né? É muito importante, e eu já passo para o Éden aqui também falar, mas eu tive o privilégio, Éden, de quando eu estava no seminário, de ter algumas aulas muito interessantes com o pastor Enéas Tonini, um apóstolo da atualidade. Deus já o recolheu, mas quando nós tínhamos o privilégio de ter aula com o pastor Enéas Tonini, a gente ficava assim, boquiabertos de ouvir tanta sabedoria numa pessoa só, e era empolgante poder ouvi-lo. Eu fico pensando aqui, como não seria empolgante para os jovens, para as pessoas da época de Jó, poder ouvi-lo. E devemos trazer para os nossos alunos também a importância de valorizar as pessoas de mais conhecimento, as pessoas de mais experiência, porque às vezes a pessoa não tem nem muita cultura, mas a experiência dele já traz um ensinamento tremendo. E também de buscar essa sabedoria, né, Pastor Com Paulinho? certeza. Porque a Bíblia mesmo fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. E olhando assim essa referência de Jó, nos lembra, faz até nós lembrar dos ensinamentos de Jesus, né? Jesus, que é o nosso maior exemplo de fé. Eu imagino, né, quando a gente vê ali Jesus, aquela mulher mesmo adúltera, né, que ali estavam para apedrejar e Jesus vem e traz ali uma palavra que de repente toda aquela situação é mudada. Então, nós vemos o quê? Que Jesus, ele sempre tinha, né? Era uma forma muito linda, como Jesus, ele sempre tinha ali uma palavra de sabedoria na hora, né? E que todos ali, os escribas, os fariseus, todos os homens ali da época, sábios, paravam e tinha que voltar atrás, todo o seu conhecimento e se render ao conhecimento que vinha de Deus na vida de Jesus, né? Então, isso é uma coisa, e que nós possamos buscar. Eu sempre falo na minha congregação que nós somos referências, que nós somos influenciadores, né? Então, que nós possamos ter essa capacidade, essa sabedoria de ser bênção na vida das pessoas, de influenciar, de ter o melhor conselho, a melhor palavra na hora que as pessoas estiverem precisando. Dentro desse ainda tópico, meus irmãos, nós vamos ver versículos 18 a 20, que Jó, ele tinha uma expectativa. O versículo 18 a 20 diz assim: E dizia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Então Jó, ele tinha uma expectativa de que aquelas bênçãos, aquela vida que ele tinha, ela perduraria por muito tempo. E nós
estudando essa revista, estudando o livro de Jó, a gente sabe que essa expectativa, na realidade, num determinado período da sua vida, ela não se concretizou. E o que a gente quer aprender também nessa lição, Éden, é saber lidar com uma expectativa frustrada, porque algumas pessoas, elas projetam um pensamento, projetam uma expectativa, e quando não acontece do jeito que ela projeta, a pessoa desiste, a pessoa recua, a pessoa para de sonhar, para de lutar. E o que a gente pode aprender aqui com essa expectativa frustrada de Jó? Esse tópico 2 entra realmente nesse contraste, onde ele tinha uma expectativa de que tudo continuaria muito bem, uma pessoa que era ali invejável, todo mundo gostava de olhar e falar, eu queria ser como ele, né? Eu gostaria de chegar onde ele chegou. E agora, de repente, ele perde tudo, de repente ele sofre, de repente sua família é desfeita, de repente ele está nessa situação tão difícil, tão terrível, tão tenebrosa. Então esse tópico 2 vai entrar justamente nessa situação que ele se encontra. E aí, um pouquinho nesse capítulo de número 30, vai falar da sua situação que agora é totalmente adversa, totalmente contrária. Aquele que era honrado começou a ser desonrado. Capítulo 30 logo já começa dizendo das pessoas que agora estavam rindo dele. 30, versículo 1, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Ou seja, antes eu tinha toda a autoridade, agora até os mais jovens, mais simples, não estão me respeitando. Tem outro versículo que fala que agora eu sou canção para eles, uma canção de zombaria. Ou seja, agora ele está numa situação inversa, né? Um giro do mundo, um giro que acontece na vida, um revés. A pessoa está lá em cima e de repente ela está lá embaixo. Ela de repente está muito bem em paz, de repente agora ela está aflita, agora está em tribulação. E aí a gente vai ter que observar Jó neste momento, onde ele está narrando isso, onde ele está descrevendo tudo isso que está contra ele. Ele sente até que parece que Deus está contra ele, Deus o lançou na lama. Tem um versículo de número 19, diz, lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. No 20, clamo a ti, mas tu não me responde. Então ele está fazendo alguns questionamentos, olha, parece que Deus está contra ele. E aí realmente nós devemos observar e tirar princípios, porque não é tão fácil. Como lidar com isso? Estar bem e de repente, aparentemente tudo mal. Estar em paz e agora estar em tribulação. Estar próspero e agora ter tudo indo de mal a pior. Como lidar com isso? Porque verdadeiramente o servo de Deus deve estar pronto, deve estar preparado para lidar tanto com um momento de bênção, de honra, como um momento de provação. Porque o servo de Deus ele pode ser perseguido, ele pode ser provado, ele pode ser caluniado, ele pode passar por tamanhas situações adversas contra a vida dele, principalmente sabendo que tem um inimigo ao redor, bramando como um leão, buscando tragar, buscando derrubar. Então, nós podemos ir tirando algumas lições. Por exemplo, Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6, já fala para nós não estarmos inquietos com isso, mas lançarmos sobre ele as nossas petições, quando diz Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, ou seja, com oração, com súplica, com um clamor, apresentar a Ele o que eu estou sentindo e passando, já o primeiro caminho, lançar diante dEle o que eu estou sentindo, confiando que a graça dEle que vai me ajudar, vai me responder. E o segundo ponto também importantíssimo é lembrar da soberania de Deus. Ele sendo soberano, Ele tem a autoridade para permitir o que Ele quiser. Ele tem a autoridade de decidir o que será de nossas vidas. Então eu posso ter um momento de grande bênção, prosperidade, mas Ele sendo soberano, Ele pode permitir que a minha vida no outro dia esteja num vale, esteja num vale de Jaboque sozinho, tendo que clamar e buscar em Deus uma bênção e uma vitória, e clamar, esperar. Ele pode permitir situações totalmente contrárias. Outro ponto importante também está lá na carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo 7, fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
E aí, quando ele fala, lance ansiedade, esteja vigilante, seja sóbrio, né? Ou seja, eu estou sendo provado, o inimigo está ali querendo se aproveitar daquela situação para que eu venha cair, que eu venha me afastar de Deus, me entristecer, né? E aí ele dá uma receita gloriosa no versículo de número 6 desse capítulo, quando ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, eu posso estar hoje numa situação difícil, complicada, mas eu me humilho diante de Deus, porque no tempo dele é Ele quem vai exaltar, Ele que vai mudar a situação de volta para um momento igual ou melhor do que antes, mas reconhecer, olha, eu me humilho diante dele, não buscar outros recursos, outras fontes ou fugir, não. Buscar diante de Deus. Quando você vai até Ele, realmente nós estamos indo na fonte, naquele que tem resposta, aquele que tem solução, aquele que tem autoridade para tirar também dessa provação. Então, são algumas das lições que nós podemos ir extraindo da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus falou muito sobre a oração, sobre entrar no quarto, se fechar e falar com Deus. Falar com o Pai em secreto, que Ele que ouve em secreto, Ele que vai recompensar. Então, é o momento que o servo de Deus deve estar vigilante e saber que Ele tem aonde recorrer. Ele tem a quem clamar, a quem pedir, aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Pois é, meus irmãos, esses são os ensinamentos que nós estamos extraindo desta lição e que você, professor, deve compartilhar com os seus alunos. Nós vemos que no capítulo 29, Jó, ele fez uma defesa de um tempo passado. Agora no capítulo 30, como o Éden já começou aqui a fazer o comentário, ele coloca 2 mas. E sempre quando tem um mas, a gente sabe que é uma mudança de rumo, uma mudança de direção. Então, capítulo 29, ele vem dizendo de um tempo que ele tinha saudade, de um tempo em que ele sentia a presença de Deus, mantinha a integridade, de um tempo que ele socorria o necessitado, mantendo sua integridade, de um tempo que ele era desejado de ser ouvido por todas as pessoas e mantinha sua integridade, mas ele chega no capítulo 30 e diz assim, mas agora, no versículo 1 e no versículo 9, como o Éden também citou aqui, mas agora. Então, 2 vezes ele coloca aqui que a situação mudou, que ele viveu um tempo de desfrute de bênçãos, desfrute de prosperidade, desfrute de presença de Deus, mas agora esse tempo tinha mudado. Agora era um tempo em que ele tinha perdido o seu lugar de honra, ele tinha perdido a sua comunhão com Deus, ele não sentia mais aquela comunhão com Deus, não que ele tivesse perdido, mas ele não sentia mais aquela mesma intimidade com Deus. É como se ele dissesse aqui nessa perda do seu lugar de honra, como se ele dissesse assim, não significa mais nada para eles. Aqueles que antes paravam para me ouvir, agora já não me consideram mais. Então, ele soube lidar com isso e nós precisamos aprender a lidar com isso, como eu disse agora há pouco, com uma expectativa frustrada, porque se ele tinha uma expectativa de continuar, Giane, desfrutando da presença de Deus, ele não tinha essa expectativa só em relação a Deus. A gente vê aqui no versículos 26 e 27 do capítulo 30, que ele tinha também uma expectativa em relação às pessoas. E ele foi frustrado também em relação às pessoas. 26 e 27 diz assim, todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Então ele teve uma expectativa frustrada em relação a uma continuidade de presença de Deus e de quietude, né, social, quietude financeira, e também agora ele é frustrado com os amigos, porque ele diz no 29 que quando alguém estava em dificuldade, ele ia aconselhar. Quando alguém estava sofrendo, ele ia lá socorrer. E agora que ele precisava de socorro, o que os amigos fizeram foi, na realidade, condená-lo, né? Condená-lo. Lendo esse capítulo 30, né, que nós vemos um cenário totalmente diferente e contrário do primeiro estado de Jó, esse versículo, pastor Paulinho, eu achei que foi o versículo bem chave, o 26. Porque ele fala assim que ele aguardava o bem e recebeu o mal. Ele esperava a luz e veio a escuridão. Então, é mais ou menos o que a gente entende. Não parece que é aquela coisa assim, aquele ditado popular que diz assim,
a gente colhe o que planta, né? Ele esperava colher o que ele plantou, mas aqui a gente vê o quê? Que ele colhe algo totalmente contrário daquilo que ele plantou, né? Jó colhe até esse abandono, né, dos seus amigos, esse julgamento, aquela pessoa que sempre estava ali para aconselhar, para estender a mão ao necessitado, fala até aqui no versículo que ele era chamado de pai dos necessitados, né? Então, era uma pessoa que estava ali, ele não olhava só para aqueles que tinham, mas ele estava ali para ajudar, para auxiliar, para aconselhar, para defender os menos favorecidos. E aí, de repente, você vê que tudo que Jó esperava aconteceu o contrário. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. O versículo 15 ainda diz, como nuvem passou a minha felicidade. Ou seja, de repente, estava feliz, tudo bem, de repente um vento soprou e levou tudo. Né? E a gente deve estar preparado para mudanças que acontecem na vida. Por exemplo, Davi certa vez estava no trono, chega um momento de tantas situações acontecendo, o seu próprio filho se levantar, ele tem que fugir. No momento está tudo bem, daqui a pouco ele está tendo que fugir. Né? Então a gente vai ver situações acontecendo e mudando. E vindo situações difíceis, terríveis, né? Por exemplo, José estava bem lá na sua casa com seu pai, de repente ele é vendido, está num lugar longe, distante, sofrendo. E até o que a gente aprende, pastor Eden, com o exemplo, né, com a vida de Jó, é o quê? Que as situações difíceis, elas não vêm para nos afastar do Senhor, né? Elas não vêm para nos distanciar de Deus, mas ela vem muitas vezes para que a gente venha conhecer mais o Senhor, porque é isso que nós vamos ver lá no final do livro, né? Então, assim, muitas vezes a situação difícil que nós vivemos é algo que, sim, que o Senhor permitiu, porque a vontade dele é soberana, né? Mas só que aquilo vem não é para nos matar, porque não é o querer do Senhor ver a gente sofrendo, o filho dele amado, aquele que, né, que a Bíblia mesmo fala, se ele não negou nem o seu filho, em Romanos fala assim, que o seu próprio filho ele entregou por amor de nós, como não nos dará também todas as outras coisas? Então, se ele entregou Jesus, né, por nós, que era o seu bem mais precioso, então é porque ele não nos criou para sofrer, para passar por momentos de dificuldades. Mas essas dificuldades, elas são necessárias, porque a Bíblia vai dizer assim, que a tribulação produz a paciência. E a paciência traz a experiência, né? Então, todas as coisas que nós passamos, e isso eu tiro para a minha vida, né? Todas as coisas, elas contribuem para o nosso bem. E elas têm que ser levado isso para nos trazer, nos aproximar mais do Senhor e nos trazer uma aprendizagem. Né? Mesmo que elas sejam contrárias, mesmo que sejam coisas que a gente fala assim, eu não plantei isso, e por que agora eu estou colhendo? Eu plantei coisas diferentes, eu esperava viver coisas diferentes, e por que eu estou vivendo isso agora? Eu tenho que confiar, pôr a minha confiança no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então nós entregamos as nossas vidas para Deus, e Ele está no controle de todas as situações. É fácil? Não é. É difícil, mas nós precisamos acreditar e exercitar aquilo que nós falamos. Nesse momento que não foi fácil, a gente tem que voltar lá atrás e recordar daquilo que Ele já fez por nós, do amor, do cuidado, da provisão, né? E nos mínimos detalhes, pastor, porque às vezes até a gente acha assim que a gente precisa ver Deus nas grandes coisas, né? Nos grandes milagres, nas grandes coisas. E nós esquecemos de um Deus que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Ele curou ali a sogra de Pedro que estava com febre, né? Que é uma medicação, podia resolver a situação. Mas Ele foi lá e Lázaro estava morto há 4 dias e Ele ressuscitou. Então, Ele é o Deus que faz todas as coisas e que essa lembrança, que nós possamos trazer todos os dias, essa lembrança, porque é ela, irmãos, é ela que vai firmar dia após dia a nossa fé até a vinda do Senhor Jesus. E é assim que nós vamos caminhando, de fé em fé, crendo, né, que Deus está no controle de tudo. Versículo 27 ainda diz, o meu íntimo ferve, não está quieto, os dias da aflição me surpreenderam. Então fala, olha, por dentro aqui, fervendo, inquieto, ou seja, tamanha pressão interior,
tamanha pressão no seu íntimo. E nós vimos ali nas cartas ali do apóstolo Paulo, ele falando sobre a fraqueza, porque quando você tem muita pressão, você se sente tão pequeno, tão fraco, tão debilitado. E a palavra vem e diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu fraco, na presença dele, ele fortalece. Eu fraco, buscando ele, sou consolado. Eu inquieto, estou fervendo por dentro. Eu busco ele, eu sou refrigerado por ele, né? Então, as experiências mais profundas com Deus, muitas vezes serão essas onde nós somos colocados na pressão. E na pressão, nós vamos experimentar o consolo e a presença dele. Importante a gente observar essa última fala dos nossos irmãos. E o Éden, um pouco anteriormente, tinha falado sobre a soberania de Deus. E a gente olha para Jó e tem Jó como um herói que realmente ele é, por tudo aquilo que ele sofreu e suportou e não demoveu-se, não afastou-se da sua integridade. Mas nós vemos também aqui que Jó para nós é um exemplo de humanidade. Se ele suportou tudo corajosamente, a gente vê nesse verso 27 aqui que o Éden acabou de citar, o verso 31 também do capítulo 30, que diz assim: pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. E o nosso comentarista, ele coloca aqui como um abatimento que veio sobre a vida de Jó, um abatimento físico e emocional. Porque, meus amados irmãos, nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que é soberano, nós temos um Deus que é glorioso, que faz coisas tremendas e faz coisas pequenas também, como disse a Giane. Mas nós temos que nos colocar no nosso lugar, que nós somos seres humanos. Então, se passamos por dificuldades, um abatimento físico, uma doença física, né? Não é aquela lei da retribuição, a doutrina da retribuição que os amigos de Jó estavam querendo aplicar sobre ele. Você está passando por uma doença porque você está em pecado, né? Pode haver um corrigir de Deus, um tratar de Deus com uma pessoa, mas nem toda enfermidade, nem todo problema é uma retribuição, como a gente aprende aqui nesse livro de Jó. E se você passando por uma dificuldade, você professor, tiver um aluno seu passando por dificuldade e tiver um abatimento emocional, saiba que não é o fim, porque somos seres humanos. A gente vê lá no Salmo 137, quando os cativos estavam lá em Babilônia e os babilônios pediam para eles cantar uns dos cânticos de Sião, eles penduraram as harpas nos salgueiros e disseram: não temos motivação para louvar a Deus no cativeiro. Então, às vezes, a gente sente também esse abatimento, tanto físico quanto emocional, que é natural do ser humano. O que nós não podemos é entregar os pontos, é desistir, né? Nós vamos ver aqui no terceiro subtópico aqui, que existe até uma pergunta, e ela está baseada, essa pergunta, numa sensação que Jó teve de que Deus o teria abandonado. Lá no capítulo 29 ele começa: como era bom aquele tempo. Aqui no capítulo 30, a partir do versículo 15 até o 24, ele passa a impressão de que ele tinha uma sensação de que Deus o abandonara, né? O Éden já até citou aqui o versículo 15, que diz assim: sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim, de noite se me traspassam os ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se desmudou a minha veste. E lá no versículo 20 ele diz assim: clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atendes. Então assim, Deus, cadê o Senhor? Onde é que tu estás? É como a sensação que ele tinha, que ele estava vivendo agora, é que Deus o tinha deixado, que Deus o tinha abandonado. Evidente e muito importante a gente lembrar, irmãos, que Jó, ele não tinha sequer um lampejo de informação do que estava acontecendo no reino espiritual. Ele não sabia que o que ele estava passando é porque o reino espiritual estava ali envolvido nesta situação. Então a sensação que ele tinha é que Deus o tinha abandonado, mas é muito importante a gente lembrar que Deus jamais abandona alguém, né? Como a gente disse numa lição anterior aqui, Isaías 57:15, que ele se assenta no alto e sublime trono, mas também está com o contrito, com o quebrantado de
coração. Então nós terminamos aqui esse capítulo 30, segundo tópico da nossa lição, e a gente vai para o terceiro momento dessa lição nossa. Nós falamos aqui de um passado que Jó tinha saudades dele, de um presente que ele estava vivendo, essa situação toda, e agora o nosso comentarista coloca o tópico 3, falando do capítulo 31, como um futuro em aberto na vida de Jó. Seria uma confirmação da sua integridade. Jó, ele relembra de um tempo bom, ele lamenta um tempo de dificuldade, mas ele continua reafirmando, a despeito da ideia dos seus amigos, ele continua reafirmando ali a sua integridade, né? E o nosso comentarista vai colocar aqui, Jó faz uma defesa da sua ética sexual, Jó faz uma defesa da sua ética social e também Jó busca respostas em Deus. Eu fiz aqui algumas anotações, mas eu queria deixar os irmãos falarem um pouquinho desse tópico 3. Então, assim, você olhar a situação de um homem de quem era Jó no seu primeiro estado, e olhar a situação atual que aquele homem vem enfrentando, né, com acusações de todos os lados, falando que se ele fosse justo, né, o justo não pode sofrer, que se ele está passando por aquilo é porque algum pecado tem, alguma coisa ele cometeu contra o Senhor. E aí nós vemos que Jó traz aqui algumas defesas, mas nós vemos lá no começo do livro de Jó, que o próprio Deus testifica de Jó, né? Que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, assim, o próprio Deus vem trazer isso acerca de Jó, né? E aqui, quando o escritor traz aqui as defesas, esses 3 pontos de defesas que tem, o primeiro é Jó em defesa de sua ética sexual, Jó já até coloca, né, que ele é aquele homem que ele desvia-se da cobiça de alguma mulher. Então, por quê? Porque ele é um homem íntegro, ele é um homem que se desvia do mal, né? Ele é um homem que ele se desvia do pecado, que se tem algum perigo, Jó, ele quer colocar assim, quando eu via o perigo, eu já me desviava dele, eu já procurava fugir. Por quê? Porque Jó é temente a Deus. Então, ele traz essa defesa. E sabe o que eu acho interessante, pastor Éder? É quando a gente pode trazer isso. A gente pode falar para o Senhor alguma coisa sobre nós mesmos. Quando o Senhor fala sobre nós, mas quando nós também. Às vezes, a gente está passando uma situação... E é interessante que não é a primeira vez que a gente vê alguém trazendo uma defesa de si, né? O rei Ezequias, quando ele soube que ia morrer, ele virou a cabeça e ele fez o Senhor lembrar de quem ele era, né? Então, isso tudo é o quê? É o nosso relacionamento com Deus. Nesse momento, a gente estamos falando assim, Senhor, nós somos isso, porque nós estamos passando por isso? Não. Nós estamos... falando, Senhor, mas eu sempre procurei estar ali diante da Tua presença, para eu fazer, porque Jó, para mim, era isso que ele estava querendo dizer. Olha, dentro de uma visão, eu sempre procurei andar com retidão. Essa é a minha defesa. Então, até aquelas acusações que vinham contra ele, ele rebatia por causa dessa defesa, porque ele sempre procurou se desviar do mal. Então, não havia ali como ter um pecado se era um homem reto, temente a Deus, né? Que procurava ali fazer as coisas certas e estar sempre se desviando do mal, né? E que a gente, né, e que o Senhor possa encontrar isso em nós, né, irmãos? A gente está falando de Jó, mas nós estamos trazendo, e a lição e a revelação do Espírito Santo, ela é importante por causa disso, porque os ensinamentos ficaram para nós, para o Espírito Santo falar conosco, para nós colocarmos em prática no dia presente da nossa vida, hoje. Então, que nós possamos também ter uma vida diante do Senhor, né? Independente da situação, mas procurar ali viver uma vida no temor do Senhor. Que o temor não é ter medo, mas é ter respeito e saber quem Ele é nas nossas vidas. Exato. E esse capítulo 31, né, conhecido como a defesa de Jó, ele está falando de si mesmo, mas não é vanglória, não é exaltação, é uma defesa. Então, ele está querendo ainda demonstrar a sua sinceridade, sua transparência. Ele quer até falar com Deus. Ele quer realmente que ele tenha um julgamento justo. Olha, me acusaram de tanta coisa, eu queria que realmente fosse isso avaliado de uma maneira correta. Tanto que no versículo de número
6 ele diz, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade, ou seja, ó, me julgue da maneira correta e exata. E ele tem o desejo de falar com Deus, se achegar diante de Deus. Versículo 35 diz, quem me dera um que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Ou seja, tem acusação que seja avaliada, que os meus atos sejam pesados e isso chegue diante de Deus. Olha a confiança dele na existência de um Deus que é juiz, que é julgador, e ele desejando isso, olha, eu quero comparecer, eu quero falar com Deus, eu quero demonstrar aqui a minha posição, o meu posicionamento. E eu acho muito interessante, sabe o que nesse capítulo, Imagiane, pastor Paulo, que ele cita aqui até Adão, porque ele fala, olha, versículo de número 33, se como Adão eu encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito, o que eu acho muito interessante? Que alguém que peca, que erra, que está falhando com Deus, a tendência é se ocultar, é se esconder, é fugir, é a vergonha, é um sentimento de afastamento de Deus. E ele não, ele quer comparecer. Eu quero falar com Deus, eu quero perguntar para Ele, eu quero que Ele me esclareça, eu quero realmente uma audiência com Deus. Então ele foi, de certa forma, ousado, mas ele queria falar com Deus. Olha, eu não sei o que está acontecendo, tudo isso, toda essa situação complicada, mas eu quero falar com Deus. E aí ele vai narrando todos os pontos aqui de como ele era, e ele vai citando, eu vejo assim, características de diversas áreas, desde coisas íntimas a coisas públicas. Ele fala de coisas públicas, olha, alguém que precisava e eu atendia, um órfão, uma viúva, um necessitado, olha, se eu realmente retive de alguém, por exemplo, versículo de número 19, se eu vi alguém perecer por falta de veste, ou ao necessitado coberta, se levantei a mão, 21, se levantei a mão contra o órfão, ele cita dos empregados, então ele vai citando várias áreas sociais, onde ele fala, olha, se eu fiz alguma coisa, então que eu seja castigado, é um juramento, olha, que eu seja castigado, mas olha, eu tenho a consciência de que para com o próximo, com o necessitado, com o empregado, com todas essas áreas públicas, eu fui correto. E aí ele vai para a área íntima, olha, se com os meus olhos eu fiquei cobiçando, eu atentei numa virgem, ele cita de uma pureza, entra na área sexual, mas o que a gente enxerga? Seja o externo, social ou o íntimo, ele está ali se defendendo diante de Deus. Olha, eu tinha uma aliança comigo mesmo, olha, eu tinha um concerto de que eu não queria fazer algo incorreto. E ele está muito avançado na sua ética moral, para o seu tempo, porque só no Novo Testamento a gente vê Jesus ensinando coisas mais profundas do que a lei. Na lei não podia ir para o ato. Olha, se cometeu o ato, então merece a morte. E aí Jesus vem e aprofunda. Olha, se você desejar, se você cobiçar, você já está pecando, já cometeu. E ele aqui já antes disso, antes de tudo isso, ele já está lá fazendo aquilo que é agradável diante de Deus, que é uma aliança, um compromisso consigo mesmo e com certeza pelo temor a Deus. Então é uma aliança com ele e com Deus de que ele iria ser puro nas suas intenções. Então olha só o tamanho de pureza do servo Jó, em querer ser puro por dentro e por fora. Então por isso que ele está se defendendo, está argumentando essa certeza de que ele poderia falar com alguém superior. Ele queria levar a causa dele na instância superior, a maior instância possível. Eu quero falar com Deus, para que ele venha e pese na balança e saia um julgamento justo e correto. Ele queria se definir. Então é um capítulo que ele está realmente declarando a sua integridade. É a última fala de Jó, após aqueles debates todos, ele está querendo, pedindo. E nós, olhando ele dessa maneira, querendo falar com o juiz, e sem um mediador, nos faz lembrar do privilégio que nós temos de ter um mediador, um justificador, que perante o tribunal do Altíssimo, nós pelos nossos pecados, nós na verdade, merecer a condenação eterna. Mas por causa do Cristo, o justificador, ele foi o nosso mediador, ele foi o que pagou o preço, ele fez tudo isso para que agora a gente também possa, agora eu posso comparecer diante de Deus, agora eu posso estar limpo lá, não pelo meu mérito, não minha justiça própria, mas pelo sangue de Cristo, que perdoou, limpou, me purificou, e agora eu posso comparecer diante dele dignamente, de pé, pela eficácia da obra dele na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Reforçando o que foi dito aqui pelo Éden, pela Giane, essa defesa que Jó está fazendo de si mesmo não é uma autojustificação. Ele não está querendo se justificar, ele está se defendendo
perante aqueles amigos acusadores que estavam querendo impor a ele algo que ele não tinha cometido. Então, na realidade, ele estava aqui colocando a sua defesa. Eu anotei aqui pelo menos 6 situações em que ele se defende. E eu vou apenas citar aqui porque o Éden já discorreu com bastante propriedade aqui. Mas no versículo 1 e 2, ele diz que não houve da parte dele lascívia. Nos versículos 5 e 6, ele diz que não houve da parte dele mentiras. Ele foi uma pessoa que falava a verdade. Versículos 9 a 11, ele continua defendendo a sua parte sexual aqui, dizendo que não houve adultério. Versículos 9 a 11. Versículos 13 a 15, ele diz que não houve da parte dele opressão para com as pessoas que trabalhavam com ele. Ele disse que não houve falta de compaixão com o necessitado, com a viúva. Versículos 16 a 21. E também ele diz que não houve apego ao materialismo. Veja que no capítulo 29, ele sente saudade de um tempo de bênçãos e prosperidade. Mas agora no capítulo 31 ele diz que mesmo quando ele tinha posses, não houve apego ao materialismo. É aquilo que a Giane falou aqui no começo da fala dela, que nós devemos valorizar o ser e não o ter. E o Jó está dizendo aqui, versículos 24, 25 e 28, que esses aqui eu faço questão de ler. 24, 25 e 28, capítulo 31, ele diz assim: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. E no versículo 28, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Então, assim, ele faz essa defesa, não é uma autojustificação. Ele está mostrando para os seus amigos que tudo aquilo de que o acusavam não era verdade, não era realidade, porque ele faz essa defesa dizendo que não houve aquelas acusações às quais ele tinha dito. E uma coisa muito interessante que o Éden falou aqui, quando ele cita Adão. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito. É meio que natural das pessoas, quando cometem pecado, se ocultarem. E eu diria que essa não deve ser uma atitude correta. Mesmo se cometermos pecado, devemos comparecer diante de Deus. Porque João escreve assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecares, nós temos um advogado. Então não devemos fugir do compromisso se houver algum pecado, algum erro. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que confessa, e confessar como é que é? Chega lá e encarar, e dizer assim, eu fiz, eu errei. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então nós vemos aqui nesse capítulo 31, nesse terceiro tópico da nossa lição, esse futuro, essa defesa que o Jó faz desse mesmo, volto a dizer, nós não temos que chegar diante de Deus e dizer, não, Deus, porque eu sou santo, porque eu sou perfeito, não mereço passar. Não, isso aqui não é uma autojustificação. Isso aqui é uma defesa que ele está fazendo diante dos seus amigos, das acusações que os amigos queriam impor a ele de coisas que realmente ele não tinha feito. E volto a dizer, Jó não era perfeito, ele era um ser humano como nós, como todos nós. Ele tinha certamente ali as suas dificuldades, mas um homem que em meio à bem-aventurança, ele mostrou-se íntegro, no meio da provação, ele continuou mantendo-se íntegro. E a gente vai partindo aqui para o final desse nosso comentário, dessa 10ª lição, e eu queria pedir ao Éden para fazer as considerações finais dele dessa lição, depois a irmã Giane também vai trazer aqui um fechamento e nós vamos finalizar esse comentário. Queridos, é uma lição maravilhosa. A gente vê realmente essas 3 etapas, como foi mencionado logo no início pela irmã Giane, passado, presente e futuro. A gente vê um estado de glória no passado, que deve ser lembrado, nos ensinando a sempre termos na nossa vida um banco de memórias do que Deus tem feito, não esquecer, não descartar,
não deixar para trás, mas guardar, sejam as grandes, as pequenas, mas guardar tudo que Deus fez, tudo que Ele faz por nós, deve ser lembrado, porque isso vai ser muito bom, vai ser útil em muitas situações que atravessarmos. O tópico 2 entra no seu estado presente, que é tamanha aflição, dor, agonia, pressão, mas a gente vê que o servo de Deus deve estar preparado para os reveses, para as mudanças, para os processos, para as dificuldades. E Jó atravessou. E aí devemos estar preparados, nossos alunos devem estar preparados para, como servos de Deus, atravessar dependendo de Deus, esperando em Deus, confiando em Deus, suportar sabendo que o soberano está no controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu propósito. E no terceiro tópico, a gente vê ele com o futuro em aberto. Qual vai ser o amanhã? Se estou numa situação tão difícil, o que vai ser o amanhã? Quem está em Deus sabe que o amanhã está nas mãos de Deus e o que Deus tem é o melhor. Que está nas mãos de Deus, Ele sabe o que faz. Está nas mãos de Deus, Ele é maravilhoso e glorioso. Ele tenta se apresentar. Então a gente vê alguém aqui tentando se justificar, tentando fazer sua defesa. Isso me faz lembrar que nós temos o justificador, nós temos aquele que nos ajuda nas intercessões do Espírito Santo. E aquilo que faltava para Jó, nós hoje como igreja já temos mediador, temos as respostas de como é o julgamento de Deus, como é o tratamento de Deus. Então a gente vê que as lembranças o ajudaram a estar firme diante de Deus para pedir socorro, julgamento, resposta. E assim deve ser a nossa vida, confiar no justo juiz, confiar no Todo-Poderoso, que dele vem, através da bondade dele, através dos feitos dele, vem bênçãos, vem o juízo correto e justo que ele tem para nós, que é salvo, seguro, abrigado nele. Então a gente vê uma lição maravilhosa de passado, presente e futuro, nos ajudando a olhar na ótica correta, o passado, na ótica correta o presente e olhar de uma maneira também correta o futuro, na esperança certeira daquele que tem o nosso futuro nas mãos. Amém? Agradeço desde já essa rica oportunidade mais uma vez de compartilhar essa lição junto com os amados irmãos. Eu queria concluir com uma frase. Eu li essa frase na semana passada e foi uma frase que ficou no meu coração e eu acho que ela vem muito de encontro à vida de Jó e esse ensinamento que nós temos hoje, essa lição e esse estudo tão maravilhoso que vem para edificar nossas vidas. É uma frase que diz assim: Deus faz, Deus desfaz e Deus refaz. Ele é Deus. Então, que nós possamos carregar isso dentro de nós. Em vários momentos na Bíblia a gente viu Deus fazendo, desfazendo e refazendo. Nós vemos na história do povo de Israel, né? A Jerusalém ali sendo destruída, o templo sendo destruído, o povo sendo cativo e de repente o Senhor leva de novo o povo a Jerusalém. O povo quando retorna ali, retorna triste, cabisbaixo, lembrando do passado, lembrando quando era a cidade, né? Mas ali foi refeita aquela cidade, né? E depois Deus usa a vida de Zorobabel e o templo é construído e a glória da segunda casa é maior que a primeira, porque ele refaz, né? Ele refez na vida do povo de Israel. Nós vamos ver no final, nas próximas lições, que ele refez na vida de Jó, né? E eu tenho certeza que ele é Deus sobre as nossas vidas. Então, independente da situação que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos atravessando, eu quero dizer que Deus não perdeu o controle da sua vida, meu querido irmão, e que você guarde isso, que o controle da sua vida está nas mãos do Senhor. Confie nele, continue perseverando. Quando as lutas vêm, é difícil, nós sabemos que, como Jó ali, ele teve aquele estado emocional, né, abalado, né, pastor Paulinho que fala, nós sabemos que nós temos os nossos altos e baixos, né, mas que ainda que nós possamos chorar, mas que nós não venhamos permanecer prostrados, nós temos um Deus que é aquele que nos levanta e fala, olha, anda mais um pouquinho, come e anda, né, porque eu tenho ainda algo maior para a sua vida. Então guarde isso. Deus faz, Deus desfaz, Ele refaz, Ele é Deus. Meus irmãos, eu queria finalizar aqui com uma colocação que eu peguei aqui do Charles Swindoll,
num comentário que ele faz no livro de Jó, sobre esses 3 capítulos. Ele diz assim: refletir as bênçãos do passado nos alegra. Relembrar as tribulações do presente nos quebra o orgulho e nos traz a realidade. Confirmar nosso compromisso com a integridade nos fortalece, dando-nos confiança e coragem. Então, esses 3 capítulos, 29, 30 e 31, ele nos traz esses 3 tempos, passado, presente e futuro, na vida de Jó. E Jó, ele serve a todas as gerações, inclusive a nós, como um grande exemplo de integridade. Ele era íntegro antes de ser provado, permaneceu íntegro na provação e continuou íntegro depois de tudo, né? E tem um versículo, 2 versículos de Jó que são impressionantes as suas palavras. Eu gostaria de finalizar esse comentário lendo esses 2 versículos. Eu vou começar na parte B do versículo 5 do capítulo 27 e o versículo 6. A parte B do versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 27 de Jó, que diz assim: até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. À minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Palavras de um homem que foi sincero diante de Deus em todo o tempo, independente das provações que ele passou. Que este versículo sirva de motivação para mim, para você e para todos nós, que Deus em Cristo Jesus ele possa nos abençoar de uma forma tremenda e poderosa e que nós possamos aprender com esta lição de número 10 desta semana. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de todos aqueles que dela participarem. Reforçando aqui, o nosso desejo é que você estude essa lição, que você assista a esse vídeo, mas que você não se prenda somente a ele. Você tem a sua revista da Escola Dominical, que deve ser estudada com afinco. Você tem a Bíblia Sagrada, que você deve ler não somente numa versão, de preferência mais de 2, as que você tiver. E você deve ter também um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico, para te auxiliar na preparação da sua aula, com muita oração, para que Deus ele te use de uma forma tremenda e poderosa. Que você possa também compartilhar esse material, essa videoaula, com outras pessoas, para que as mesmas sejam também edificadas. Nós vamos encerrar essa aula agradecendo a Deus com uma oração e, como nós costumamos fazer aqui, o convidado que vem pela primeira vez, ele faz a oração e a irmã Giane vai orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão precioso que nós passamos aqui, ó Senhor. Aprendendo, Senhor, trocando conhecimentos referentes, Senhor, à Tua palavra. Pai, que esse vídeo, Senhor, possa alcançar vidas, Pai. Que cada irmão, ó Deus, cada pessoa, Pai, que assistir esse vídeo possa ser edificado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor traga, ó Pai, o consolo, uma revelação do Teu Espírito, Deus. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando, Senhor, esse projeto, Pai, e que tudo seja sempre para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo.